Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, todo mundo acomodado. Então vamos juntos na palavra de Deus, no livro sagrado, abrindo a Bíblia, em primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia, já chegando pertinho ali de Apocalipse, você encontra as cartas do apóstolo Pedro. Em nome de Jesus. Nós vamos na primeira carta do apóstolo Pedro, e vamos no capítulo 5. Aleluia, Jesus. 1 Pedro 5. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 6. Aquele que não encontrou, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, né? O ouvir da palavra de Cristo. Então vamos lá. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Vamos orar mais uma vez agora, em nome de Jesus, sobre a abertura da pregação. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, reunidos juntos estamos em oração, em nome de Jesus, para pedir a Tua glória sobre esta mensagem, Senhor. Que venha a Tua unção, mais uma vez eu te peço, sobre os lábios deste que é Teu instrumento, e sobre os ouvidos dos ouvintes, e no coração de todos, para que possam discernir pelo Teu Espírito Santo, tanto o pregador quanto o ouvinte, e todos possam sair daqui renovados e fortalecidos pela unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amados? Irmãos em Cristo, esse contexto, o contexto dessa passagem, né? Porque eu vou pegar só um texto para nós explicarmos a mensagem, mas eu quero explicar rapidamente qual é o contexto de toda essa passagem. Essa é a passagem que o Espírito Santo está usando o apóstolo Pedro para nos orientar quais são os nossos deveres como cristãos. Aqui são deveres dos cristãos, e principalmente aqueles que trabalham na obra. Mas se você for analisar, você também é um obreiro na sua casa, né? Ali também pregando o Evangelho com a tua própria vida, no seu trabalho, enfim. Então aqui é um ensinamento de como deve se comportar o cristão. Então aqui está sendo explicado quais são os deveres que devem ter todos os cristãos, dos mais jovens aos mais velhos. E aí nesse versículo número 6, que é onde nós vamos nos ater, o que eu queria dar a pausa, é onde está escrito a passagem que diz sobre a potente mão de Deus, sobre a poderosa mão de Deus. Ou seja, veja o versículo 6 que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalte. Diga amém. Quantos creem na onipotência de Deus, no poder dele? Diga amém. Amém. Nós sabemos que a virtude de Deus uma delas é a onipotência, ou seja, tem todo o poder, tanto é que ele é chamado de o Todo-Poderoso. Diga glórias a Deus. Então, mas nós vamos ver tudo isso, amados. Não seria necessário, porque eu creio que cristão é todo aquele que crê do poder, da onipotência do Deus Altíssimo. Amém ou não amém? Porque sabe que o próprio poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao terceiro dia da morte dele. Amém? Enquanto ele estava, na verdade, com o corpo adormecido, ali, sem vida, ele estava com a sua alma descendo o Hades, descendo lá nas trevas, e ali pregando para as almas perdidas. Então Jesus, na verdade, não parou de trabalhar. Aqueles 3 dias só ficou ausente o corpo físico dele, mas o poder do Espírito Santo trouxe de volta o corpo à vida, para mostrar a ressurreição, o poder da ressurreição. Então nós que somos cristãos, sabemos que esse poder da vida é de Deus, porque tudo provém dele. Amém ou amém? Então nós perguntamos há pouco, porque nós lemos aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa, da potente mão de Deus. E eu fiz a pergunta: quantos criam no poder de Deus? Quantos criam na sua onipotência? E a maioria disse sim. Outros talvez não responderam com os lábios, mas concordou com a cabeça, concordou com o coração, porque é um cristão e sabe do poder de Deus. Não seria nem necessário, mas eu vou, porque em respeito a novatos na fé, eu vou buscar textos bíblicos que mostram essa onipotência, esse todo poder do Todo-Poderoso. Vamos lá no início, a começar pelo início de tudo, pela Gênesis. Vamos juntos no capítulo de número 1, amém?
Está ligado no Espírito aí? Então abra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é justamente Gênesis. É o livro da criação, para quem não sabe, né? Gênesis é o livro da criação, fala sobre o início de tudo, aos nossos olhos humanos, né? Então vamos lá, a Gênesis. Glórias a Deus. Todos encontraram? Vamos falar da onipotência de Deus. Quem é que tem o poder de dizer sobre o nada haja e há? Só o onipotente Deus. Então no princípio Deus criou os céus, diga amém? Você vê que não é esse céu só. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Viu Deus que a luz era boa, e fez então Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Vamos no versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Olha só, hein? Águas, que são as nuvens dos céus, e águas, ou embaixo, águas salgadas e águas doces. Então haja separação entre águas e águas, águas e águas. Quem é que pode fazer isso, amados? A não ser um Todo-Poderoso, que basta dizer: haja e houve, haja e há. Amém, igreja? Quando você vem fazer uma campanha, você está entregando a sua causa na mão daquele que traz visível ou invisível, traz à existência o que nem existe ainda. Amém, igreja? Amém. Você confia nele? Amém. Por isso nós louvamos: o que confia no Senhor são como montes que jamais se abalam, porque eles sabem a quem está servindo, a quem adora, simplesmente o Criador do universo. Então é isso que é importante. Esse tempo todo o inimigo tem tentado na humanidade fazer com que a humanidade se esqueça de tudo isso, e é por isso que o Senhor nos unge, nos consagra para a sua glória, e abre ministérios para que a palavra seja anunciada, e para que nunca se esqueçam. Embora há uma carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, em que ele cita isso. Ele cita assim, dizendo no 2 Pedro 3, não precisa ir lá porque não é o endereço, Deus está me trazendo a memória aqui agora, uma passagem que diz assim: quando no final dos tempos vão aparecer muitos escarnecedores. É 2 Pedro 3 isso aí, depois você pode anotar e em casa procurar. Ele cita lá: no final dos tempos, nos últimos dias vão aparecer escarnecedores da palavra de Deus, vão zombar, vão escarnecer das coisas de Deus, até dizendo: esse povo fala da volta de Jesus, mas nunca acontece isso. Desde quando os pais dormiram, ele está falando dos avós, do tataravós, dizia assim: isso não mudou nada. Aí a palavra docemente vai falar: eles querem se esquecer de algo, que tudo foi criado um dia do nada, tudo foi criado pela palavra. Bastou dizer haja e houve, como também bastou dizer vou acabar e acabei, nos tempos de Noé, afogando tudo em água. Está escrito lá em 2 Pedro. Então o homem deliberadamente, porque quer, porque está sua mente perturbada, ele faz questão de esquecer. Não sei por que isso, porque o que é a vida de um homem, amados? O que é a vida de um homem senão um sopro? Isso está provado. Ninguém pode dar, ninguém tem condições, por mais poderoso que seja, alongar um minuto a mais de vida, porque o fôlego vem de Deus, ele dá, ele tira. Então nós temos que parar e nos posicionarmos. Por isso que a Bíblia fala: humilhai-vos, se humilha na presença do Senhor, debaixo da sua potente mão. Amém, igreja? Eu quero ficar escondido debaixo da mão de Deus sempre. Amém, igreja? Então nós estamos lendo textos aqui que vão testificar do poder de Deus, da onipotência dele. Para quem não sabe o que é onipotência, é todo o poder, todo. Não há nada fora do poder de Deus, não há nada que Deus não faça, tudo obedece à voz de Deus. E em Gênesis 1 você vai ver que ele criou todas as coisas. E eu vou pedir que você, em nome de Jesus, vá comigo no capítulo 2 também, quando ele então termina, olha o que ele faz aqui, que aqui nesse capítulo 1
você vai ver que ele criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. Ele disse, haja e tudo houve, mas para criar o homem ele falou, desçamos. Ele convida o Filho e o Espírito Santo, desçamos e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Diga glórias a Deus. Então você é um privilegiado, nós seres humanos somos privilegiados, tudo foi criado pela palavra, você e eu não, fomos criados pela própria mão do Altíssimo. Desçamos e façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Diga glórias a Deus. Mas como é que é essa história de imagem e semelhança? Se há amarelo, se há negro, se há vermelho, que são os índios, né? Se há branco, se há polaco, se há japonês, se há oriental, asiático, enfim. Como é que é isso? O carnal pensa só essas coisas, né? Deus está falando de coisa muito maior do que os seus olhos veem. Quando ele fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, porque assim como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 individualidades numa só, ele também criou o homem, espírito, alma e corpo, feito exatamente a imagem e semelhança, por ser 3 individualidades numa só. É o grande mistério da imagem e semelhança de Deus. Você entende agora? Amém? Glórias a Deus por isso. Seguindo em frente então, o capítulo 2 vai mostrar para nós que esse Deus então, versículo 1 até o versículo 3, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim: assim os céus e a terra e todos o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra da sua mão que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então poderíamos parar aqui, né, amados, e já dizer, olha, não preciso mais ler nada sobre a onipotência de Deus, porque simplesmente ele criou tudo. Mas nós vamos mais adiante e vamos lá em João, no Novo Testamento, na Nova Aliança, e vamos ver o que o próprio Senhor Deus revela através de João no capítulo 1. Aleluia, Jesus. Que é a Nova Aliança, o Novo Testamento. O livro da Gênesis, que é o livro da criação, foi escrito por Moisés lá no passado, né? Tantos mil anos atrás. E já o Evangelho de João é uma coisa bem atual, a era pós-cristã, né? A era pós-Cristo. Então está muito nos nossos dias, porque somos cristãos. Então vamos ver o que, se o Espírito é um só, né? E é o mesmo que revelou a Moisés a criação, revela para João escrever o seguinte relato. João capítulo 1, vamos lá? No princípio era o Verbo. Esse verbo na tua Bíblia está com letra maiúscula? O verbo significa palavra. No princípio era a palavra. Olha só, quando que Deus falou, o que aconteceu para criar todas as coisas? Deus falou, haja. A palavra dele, o verbo haver. Amém? Ele usou o verbo haver, haja. Então você está em espírito. Já na Nova Aliança, milhares de anos depois, 1 milhar de anos e pouco depois, o que acontece? Esse homem então usado pelo Espírito Santo escreve: no princípio ele era o haja de Deus, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, pois o verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diga glórias a Deus. Essa glória foi lá do fundo do coração. Você percebeu que tudo, isso tudo inclui você está respirando aí agora, o chão que você está pisando, a casa que você diz que é sua, amém, igreja? A roupa que você veste, o alimento que você come. Você percebeu? Vamos seguir então em frente, falar dessa onipotência. Vamos a um profeta então, voltando ao Velho Testamento, porque eu disse que nós íamos buscar alguns textos nas Escrituras que testificam da onipotência. E eu disse há pouco, poderíamos parar em Gênesis, criação. Mas não, o Espírito Santo falou, não, leva um pouco mais. Lembra-os que eu fiz João falar, recordar o que aconteceu na Gênesis.
Lembra-os que eu usava profetas, e eles representam a mim até hoje, mas hoje meu Espírito está em todos. Mas naquela época os profetas eram homens que falavam de mim, por mim. Eu usava os profetas como uso até hoje quem eu quero, disse o Senhor. Então vamos a Isaías, por favor, em nome de Jesus. Nunca se esqueça que você veio a um culto de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... E hoje a verdade está revelando-se a você, que você está adorando, você aceitou como seu Salvador simplesmente o onipotente Deus, o todo, fala de boca cheia, o Todo-Poderoso. Gente, você experimentou falar isso com o coração? Repita com o coração, feche teus olhos e fala: o Todo-Poderoso, aponta para cima, diga: o Todo-Poderoso. Olha, dá uma outra, a nossa alma parece que quer saltar fora, amados. É assim quando eu falo de Deus, com o coração. E você está servindo o Todo-Poderoso. E o inimigo quer que você não se lembre disso, naquelas horas, naqueles momentos de angústia. Sendo que o Todo-Poderoso diz: na angústia, clame a mim. E o inimigo quer que você não clame, quer que você vá lá, pegue o microfone e comece a reclamar para alguém. Ele quer que você, naquela hora, você pegue a sua boca e comece a murmurar sobre tudo, às vezes até amaldiçoar. E ele está falando: Todo-Poderoso está aqui, clame a mim, em qualquer situação, porque eu estou em tudo e em todos. Amém? Vamos continuar? Isaías 43. Olha aqui, nós estamos ainda buscando palavras que testificam da onipotência de Deus, que você disse que acreditar que Ele é, e nós estamos trazendo palavras que vão confirmar isso. Mostramos a Gênesis, mostrando que Deus falou através de João, relembrando a Gênesis, e agora um profeta, cheio do Espírito de Deus, em capítulo 43 de Isaías, ele então vai revelar o seguinte no versículo 13, olha o que Deus fala na boca desse profeta: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu. Olha que pergunta gostosa: quem impedirá? Deus ri dessas coisas, amados. Se eu decidir agir, quem é que pode me impedir, diz o Senhor. Amém, igreja? Amém. E o que impede Deus agir? A sua dúvida. Tiago capítulo 1 diz: eu não vou agir em quem duvida, pois a dúvida glorifica ao diabo, que lança a seta da dúvida. Eu vou agir aonde me agrada, aonde eu encontro a verdadeira fé, a certeza e a convicção de que eu sou o que eu falo que sou. Diga amém, igreja? Aleluia. Você está conseguindo conhecer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A religião quer que você continue religioso, porque a religião é do diabo, amados. Ou você acha que Deus criou religião? Quem criou religião foram os homens, por interesses de Satanás. Divide-se o homem com religiosidades. Deus não veio para criar religião, Ele veio resgatar as almas das trevas para a sua luz, e anunciar que este mundo, para que criar impérios aqui? Para que se preocupar com coisas terrenas, se você tem um reino na glória de Deus? Amém, igreja? Mas eu vou viver aqui na terra. Busque o reino de Deus, a justiça dele em primeiro lugar, que tudo, todas as demais coisas, Ele, o Todo-Poderoso, vai te acrescentar. Mas você crê que Ele pode fazer isso? Então eu quero ver tua vida mudar. Alguém está mentindo. Ou sou eu ou sou é você, diz o Espírito Santo. Eu não falo mentira, porque eu sou a verdade, diz o Senhor. Se não está mudando, alguém está mentindo. E pode ser certeza que esse alguém não sou eu, diz o Espírito de Deus. Amém, igreja? Alguém tem ousadia de falar amém comigo? Amém. Porque essa é a verdade, amados. Esta é a verdade. Jamais Deus mentiu, porque Deus é a verdade. A mentira procede do inimigo, e alguém está mentindo para Deus. Porque se você ainda tem dúvida, você tem que se libertar da dúvida. E é para isso que Deus serve nas suas igrejas campanhas de libertação.
Você não deve aceitar nenhum sentimento que não seja de Deus. É por isso que Deus dá direito a quem congrega a ser beneficiado. Falamos isso no curso de batismo. Direitos e deveres de quem vai descer as águas. E um dos direitos é usufruir das bênçãos que Deus concede àquele ministério. Até disse a eles, entre aspas, campanhas, orações. Amém, igreja? Ah, é só isso então que eu tenho direito? Só isso? Você receber a graça de Deus, receber a glória de Deus sobre a tua vida, você diz só isso? Receber o direito de se assentar ao lado de Deus no trono da vitória? Amém, igreja? Amém. Então vamos seguir em frente, que é isso que o inimigo quer, que você pense que é só isso. Amados, a Bíblia diz, há poder na oração. Há poder na oração. Você crê no poder da oração? Amém. Então não é só isso não. Então Deus está falando de coisas grandes. Mais uma vez está revelando-se ao seu povo. Mas o povo tem tendências de criar bois de ouro, idolatrar. Moisés se retirou. Eles achavam que ele que era Deus, porque bastou Moisés se retirar, se enchendo da glória de Deus para receber de Deus as instruções para fazer aquele povo caminhar no deserto. Eles falaram, Moisés já esqueceu de nós, já morreu. Agora vamos fazer um Deus para nós, porque represente, porque como é que a gente vai caminhar para esse deserto sem um Deus na frente? Olha aí, que povo, né, amados? Oh, meu Deus do céu. Você pensa que são poucos? Não são poucos que são assim, não. O mesmo Espírito que enganava aquele povo lá, está enganando a muitos dentro das igrejas. Não espere do homem, porque maldito é o homem que confia no homem. Uma vez Deus me deu a visão, já preguei sobre essa visão, e eu vou repetir para novatos na fé. Eu estou morrendo de sede. Estou com uma sede enorme. Opa, tem um bebedouro ali. Eu vou pegar, eu estou com sede do copo descartável que está lá. Eu não quero aquele copo que é descartável. Tem um cristal aí, eu quero um copo de cristal, porque o cristal para mim é o que importa. Você está com sede do copo ou da água? Estou com sede da água. Se não tiver copo, vai lá e bebe com a mão. É a sede da água. E assim não é homens que faz a obra. Existem homens com rótulos mais bonitos, né? Reverendo, bispos, teólogos, doutorado, não sei aonde, igrejas acarpetadas, igrejas... Amados, Jesus nasceu numa manjedoura. O Filho de Deus optou em ser humilde, para mostrar que não precisa de grande, porque ele veio para salvar todos, o grande e o pequeno, como também a morte vai chegar para o grande e para o pequeno. Você crê nisso? Então, se você não entendeu a visão, é que nós devemos nos apegar em Deus, somente em Deus. Amém, igreja? Continuando aqui, no Todo-Poderoso. Isaías 43, então, versículo número 13, ele revela tremendamente, olha, confirmando a Gênesis, quem criou todas as coisas? Ele. Então, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ou agindo eu, quem impedirá? Mais um texto que fala desse Deus poderoso. E agora não é um texto disso, esse texto aqui foi dito por a boca de um pagão. Vamos em Daniel, capítulo de número 4. Daniel é pagão? Não, você não espera eu falar. Oh, meu Deus do céu. Daniel é o livro. Daniel é o livro. Outros pastor ouviu o pensamento meu. Eu não ouvi nada. Eu sou um homem igual a você. Mas o Espírito que está em mim ouviu o que você pensou antes de você pensar. E o pastor ia falar, não é Daniel que é o pagão. Um rei pagão, Nabucodonosor, que levou cativo todo aquele povo para a Babilônia. Ele, sabendo e conhecendo o poder desse Deus, através de Daniel, amém? Amém, igreja? Amém. Porque Deus revelara a Daniel os seus sonhos. Depois Deus libertou da morte, dentro da fornalha ardendo em fogo, aqueles 3 jovens. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Os 3 jovens lançados na fornalha ardente, que o rei falou: vocês vão morrer se vocês não se prostrarem perante a imagem que eu criei. O rei, se o senhor quiser, nós não precisamos dizer para o senhor, o Deus que nós servimos, se quiser nos livra da morte. Agora, se ele quiser que nós morremos, nós vamos morrer. Mas se ele quiser que a gente não morra, nós não vamos morrer. Como não vai morrer, rapaz? Olha só, essa fornalha eu mandei aquecer 7 vezes mais.
a tal ponto de quem abriu a fornalha para jogar os jovens lá dentro morreu com o bafo do calor que saiu. Para quem não sabe, eles abriram a fornalha, a porta, e o bafo matou, o calor que veio matou os que abriram a porta. Imagina então, e os 3 jovens foram jogados, lançados lá dentro. E o rei ficou lá em cima, lamentando que eram 3 jovens, muito inteligentes, embora escravos. Por que eles não se prostraram na imagem que eu criei, como eu dei a ordem? Porque era só se prostrar, não ia matar eles. Perdi 3 jovens sábios, eles eram sábios, filhos de Deus, diga amém? Mas só que acontece que, mistério, epa, não estou morrendo não? Não foram 3 que foram lançados na fornalha? Ministros meus? Foram. Por que eu estou vendo 4 lá? E o quarto que eu estou vendo parece com o filho de deuses. Aleluia. Parece com o filho dos deuses. É que eles tinham deuses, né? Só que não existe deuses, só há um Deus. Se ele fosse um conhecedor e temente ao Deus Filho, ele ia falar, parece um filho de Deus, e era o filho de Deus. O próprio Senhor Jesus entrou na fornalha com eles. E diz as Escrituras que nem um fiozinho de cabelo se queimou. Eles saíram da fornalha, totalmente livres. O fogo não queimou eles. Então, amados, se você não está entendendo o que eu estou falando, esse rei, ele sabia do poder desse Deus vivo. E olha que esse rei pagão, depois de todos esses acontecimentos, olha o que ele revela. Vamos ler o versículo 3 do capítulo 4, para você ver a onipotência desse Deus. A boca de um pagão teve que declarar. Veja o que ele diz: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, sempiterno é eterno, e o seu domínio de geração em geração. Diga glórias a Deus. Outra tradução: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Oh meu Deus do céu, uma boca pagã declarou o poder de Deus. Você crê nesse Deus? Aleluia. Eu vou convidar você em João de novo. Aliás, vamos em Mateus agora, perdão. O próprio Senhor Jesus, então, agora, depois que fez a vontade do Pai, olha o que ele fala. Depois de permanecer, cumprindo a missão pelo que veio fazer, não pecando, sendo exemplo de um filho, morrendo pela obra do Pai, dando a sua vida pelas almas. E depois de ressurreto, ele encontra os seus discípulos, reúne todos na despedida final, no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Mateus. E lá no versículo de número 18, veja o que ele diz então. Jesus mesmo disse, a parte B do versículo, capítulo 18, 28, versículo 18, vou ler inteiro. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, olha o que Jesus fala: é-me dado quanto poder? Repita comigo: todo o poder. Você ama Jesus? Você é discípulo de Jesus? Esse mesmo Deus que recebeu todo o poder do Pai, o Filho, ele falou no mesmo evangelho, não, nesse evangelho não, no evangelho de Lucas, não precisa ir lá não, capítulo 10, versículo 19, ele fala para os discípulos: eis aí vos dei autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Por quê? Aqui você sabe por quê. Porque ele fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga glórias a Deus. Nós estamos lendo textos, amados, ainda de introdução para você saber quão poderoso é esse Deus que você adora. É o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que disse, antes de houver, eu já existia, antes de haver qualquer coisa, eu já existia. É o Deus que faz um pagão declarar a glória dele. É um Deus que desce até nós, entrega-se por nós na cruz e reparte o poder dele com quem crê nele. E fala: o todo o poder me foi dado. Meu Pai agora se agradou da obra completa e me entregou todo o poder no céu e na terra. Diga glórias a Deus. Você é cristão, você está seguindo esse Cristo, o Deus que venceu a morte, aquele que crê em mim. João 11, 23. O que acontece? Aquele que crê em mim não morrerá, viverá eternamente. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, vamos em Filipenses, carta aos Filipenses. Ainda estamos lendo textos que falam
do poder do Deus Altíssimo, daquele que você diz que confia. Então você tem que ser como os montes de Sião, em volta de Jerusalém. Não se abala por nada. Amém, igreja? É o que diz aquele louvor que você louvou. Mas não podemos chegar aqui e cantar uma letra bonita e engraçadinha. Não, é salmos, é palavra de Deus, que aqueles que confiam no Senhor Todo-Poderoso nunca se abalam por nada. Aleluia. Aí você começa a ver como você é pequeno, como nós somos pequenos, porque vira e mexe eu me abalo. Mas ele fala: eu conheço vocês, eu conheço a dor de cada um de vocês, eu até permito e pedi que registrasse, vocês poderão de vez em quando estarem abatidos, mas uma coisa eu garanto: nunca serão derrotados, se continuarem confiando em mim. Diga amém? Amém, igreja? Porque ele reconhece a nossa pequenez, amados. Ele sabe que nós não estamos assim porque queremos. Nós nascemos do pecado, nós nascemos debaixo do jugo do diabo, que é a natureza humana, por causa do inimigo que nós somos assim. Mas Deus está tentando trazer nós de volta para a realidade. A realidade é: eu sou o Todo-Poderoso, vos criei e vos dei toda a autoridade, inclusive sobre o poder do inimigo. Diga amém? E o maior inimigo ainda vai ser vencido por vocês. Eu já venci na cruz, agora eu quero ver vocês vencê-los em meu nome, a morte. Diga amém? Só falta esse inimigo para você derrotar, igreja. Só falta esse. Mas fica tranquilo, mesmo que morra, viverá, porque morrerá apenas o teu corpo, se não voltar ao Senhor e nos arrebatar antes do corpo mortificar, né, amados? Está compreendendo? Quem está compreendendo, diga amém? Amém. Vamos a Filipenses. Estamos fazendo o que então? Registrando ou lendo escrituras sagradas que testificam a respeito do Todo-Poderoso Deus. E agora em Filipenses, o apóstolo Paulo, nas cartas ao Filipenses, no capítulo 3, ele vai exortar o povo de Deus. Você é povo de Deus? A vigiar quanto àqueles que se dizem ser obreiros do Senhor, mas não são. Aqueles que muitas vezes estão nas igrejas, mas não estão presentes de coração, que até deixam as congregações. Deus fala para vocês vigiarem com esses tais, e vai nos orientar para a gente fugir destes, e vai nos orientar que nós devemos cultivar os frutos do Espírito Santo. E em uma das passagens, lendo tudo isso, ele vai falar do seu poder. Vamos ler então Filipenses, capítulo número 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães, olha aí, ó, misericórdia. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, da religiosidade. Amém, igreja? Vamos ver o versículo de número 18 ao 21. Porque há muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim destes, ou deles, é a perdição, porque o Deus deles é o próprio ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha o versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu. Diga glórias a Deus. Jesus falou: eu vou preparar o lugar, mas volto. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar para vocês. Amém, igreja? Mas eu volto para buscá-los, para que vocês estejam aonde eu estiver. Diga amém? Amém. Então vamos continuar aqui. A nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, ou seja, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Diga eficaz poder. Repita isso para você mesmo: o poder de Deus é eficaz. Diga: o poder de Deus é eficiente. Você crê nisso, igreja? É para você isso mesmo, não é para ninguém do teu lado, não. É para você. Guarda isso no teu coração: o poder de Deus é eficaz. Amém, igreja? Então, segundo o seu eficaz poder, e também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Diga glórias a Deus. Então, ficou no foco aí que o poder de Deus é eficaz? Mas você crê? Então você vai ver a glória de Deus. Vamos em Efésios, volta um pouquinho. Vá na outra carta que o mesmo apóstolo Paulo agora escreve aos Efésios, né? A cidade de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. É apenas o endereço, porque é para a igreja de hoje, a igreja de Jesus Cristo somos nós.
Paulo então relata em outra carta, ele diz aquilo que sempre procuramos anunciar, que somos instrumentos de Deus, e que os sinais que ocorrem em nosso ministério, amados, você que é pregador, você que é obreiro, pelo amor do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, cuidado. Há uma seta toda hora sendo enviada para que você se soberbeça da oração que você fez e houve algo, que você se soberbeça pela mensagem que você deu, que você se soberbeça porque você toca bem o instrumento, porque você se soberbeça porque você sabe cantar bem. O inimigo vai fazer até você se soberbecer pelo que você dá ou devolve, porque alguns pensam que dá, mas devolvem. Você está compreendendo, igreja? Mas o Senhor fala essa noite aqui, está dizendo, o apóstolo Paulo nessa noite vai ensinar que os sinais que acontecem são todos originados do poder de Deus. Efésios 3, versículo 7. Então o apóstolo Paulo fala, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Diga glórias a Deus. Então a graça de Deus é um favor imerecido. O Paulo está dizendo, eu não merecia não, mas ele me deu alguns dons. Amém, igreja? Então está aqui, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. De poder de quem então que agiu na vida de Paulo? De Deus, amados. Poder de quem que está sendo usado esse púlpito agora? De Deus. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, de novo, agora na segunda carta ao apóstolo a Timóteo, vamos em 2 Timóteo, que é a segunda carta que ele escreve a um dos seus discípulos, Timóteo. 2 Timóteo. Aleluia, Jesus. Quando nós declaramos aqui na igreja que a unção de Deus está nesse lugar, está na campanha que você está fazendo, está sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos, que às vezes o inimigo tenta te preocupar, entrega teu caminho é tudo ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando Deus, você fala que a unção de Deus está, mas fale com convicção que o poder de Deus está, porque a unção é poder, e a unção não é qualquer poder não, é o poder do Espírito Santo, que destrói todo jugo do diabo. A unção de Deus destrói todo o jugo do diabo. Então, amados, quando você fala que a unção de Deus está sobre você, sobre a sua campanha, sobre os seus filhos, sobre o que você está orando, creia, amados, creia, porque tudo que nós participamos do Evangelho, que tudo isso é Evangelho, é boas novas, nós participamos segundo o poder de Deus que opera em nós. Veja o que ele diz ao apóstolo Paulo na segunda carta, no capítulo de número 2, capítulo 1, perdão, e versículo 8, 2 Timóteo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho. Então, veja aí que o Evangelho não é porta larga, né? São boas novas, mas para entrar por elas e conquistá-las é pelo esforço. Amém ou amém? A palavra nunca mente, amados. Cuidado com esse evangelho fácil que está sendo pregado. Cuidado, amados. Cuidado com esse eu. Olha, venha que eu. Misericórdia. Aqui você vai ver. Aqui você vai ver o quê? Você vai ver nada. Vai ver o diabo agindo assim, e te enganando. Porque o que o Senhor está dizendo aqui, que o evangelho é evangelho de portas estreitas. Não é fácil não. A carne não gosta de seguir a Deus. Porque o Evangelho é boas novas da glória de Deus, para quem vai morar na glória. Quantos aqui são candidatos? Digam amém? Amém. Aleluia. Então o Espírito Santo está revelando na boca do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele estava até preso essa hora. Nem de mim, que sou o prisioneiro seu. Ele está se declarando escravo de Jesus. Mas Paulo, todo mundo sabe, foi preso várias vezes, né? Seguindo aqui. Participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Diga glórias a Deus. Mais uma vez o poder de Deus citado. É tremendo, amados. Nós não podemos nos esquecer, amados, e nem deixar sermos enganados pelo inimigo quando ele tenta mandar alguém dizer, ou vem na sua mente e sopra, que não está nem aí Deus com as suas aflições. Sabe aquelas conversas do inimigo? Deus não está nem aí com essa campanha sua não. Esse negócio seu aí pode esquecer. Presta bem atenção nas circunstâncias. Olha o que está acontecendo ao redor. Amados, quando você olhar ao redor e não tiver nada e for deserto, glorifique a Deus, porque Deus está com você no deserto.
Amém, amados? Você pode falar, fica tranquilo, o bichinho malvado, eu te expulso no nome de Jesus, porque é no deserto mesmo que Deus quer agir. Quando nada tem, Ele traz existência que não existe ainda. Amém, igreja? Profetiza, professa a verdade. Sabe o que acontece? Por que as bênçãos não vêm? Porque o diabo fala, olha a fúria do vento, olha o mar como está, você vai se afogar, Pedro. Ele estava olhando para Jesus, ele estava andando acima das águas, né? Aí ele reparou na força do vento. Ai, ai, ai. Bum! Foi para o meio, e era pescador. Shum! Se ele não gritaria, o mar estava furioso, né? Ele começou a gritar, Jesus foi lá com a mão andando sobre o mar. Ei, homem de pequena fé, por que duvidaste no teu coração, né? Olha aí, amados. E o diabo quer isso, quer que você olhe para a fúria do vento, quer que você olhe pela fúria do mar. Só que você não pode esquecer que o Deus que você serve, Ele diz, se te lançar no fogo, você não vai se queimar. Se as águas virem, elas não vão te afogar. Diga amém, igreja? Olha que mar, bem mais desanimado. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Diga amém, igreja? Amém. Aleluia, agora sim, ficou. Olha, quem está vindo na internet falou, nossa, essa igreja é avivada, hein? Aleluia, igreja. Mas eu entendo vocês, é um tipo de ministério que Deus nos deu, para mecanizar, pensar, meditar, é o nosso ministério. Eu entendo, mas às vezes tem pessoas que não entendem. Então é bom você, quando a gente fala amém, fala com amém com força mesmo, se você está convicto daquilo que Deus está falando. Amém, igreja? Seguindo em frente então aqui, eu convido a você lá na 1 Pedro de novo, finalzinho da Bíblia de novo, em carta, primeira carta de Pedro. Porque, amados, dizer que Deus não está nem aí com as suas aflições é mentira. Que Deus não está aí com os seus problemas, que te esqueceu, é mentira. O diabo é o pai da mentira, não se esqueça disso, igreja. Ele nunca falou a verdade, porque ele só fala o que vem dele, é mentira. Nós somos sim guardados, e não somos guardados por qualquer coisa não. Diga bem alto, pelo poder de Deus é que somos guardados. Vivemos pelo poder de Deus. Amém? 1 Pedro capítulo número 1. 1 Pedro capítulo 1. Aleluia, Jesus. 1 Pedro capítulo 1. Jesus, como o tempo passa. Versículo 3. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma nova viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Algumas traduções vão dizer exatamente assim: estáis guardados, somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, a prestes ser revelada no último dia. Algumas versões não dizem isso, amém? Mas a minha tradução diz, e que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, que é o poder dele, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então você é guardado e protegido pelo poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No Novo Testamento, amado, no Velho Testamento, eu vou convidar você a voltar lá em Êxodo, porque eu vou passar rapidamente para os irmãos, ainda falando desse poder, desse Deus Todo-Poderoso, em Êxodo capítulo número 12. Eu vou passar para os irmãos o seguinte: lá no Velho Testamento, quando ainda o povo estava no Egito, cativo, feito escravo, houve 10 pragas enviadas como sinais de que aquele povo sairia do Egito. Amém ou amém? Acho que todo mundo conhece a história. Mas a pior das pragas foi a 10ª, a morte. O anjo da morte foi enviado para matar todo o primogênito, animal, o primeiro filhote de uma vaca, de um cachorro, de todos os animais, da galinha, enfim, o primogênito de todos os animais e dos homens do Egito seriam mortos. Olha só, essa era a praga final que ali o faraó libertaria. O poder final se manifestou no pior dos nossos inimigos, a morte. Então, amado, Deus enviou o anjo da morte, só que ele orienta aquele povo de Israel. Você é o novo Israel de Deus?
Então faça agora um paralelo, trace um paralelo aqui, porque esse povo seguiu as instruções e não foram mortos nessa situação. Veja, por favor, em capítulo 12 de Êxodo, no versículo 7. Ali então, Deus dá uma orientação para Moisés e fala para eles pegarem o sangue de um animal sem defeito, um cordeiro. Amém, igreja? Cordeiro lembra alguma coisa para você, não? No mundo atual? O que Jesus é chamado de quê de Deus? O Cordeiro de Deus. Olha só, ele se fez sacrifício por nós. O sangue que ele verteu naquela cruz é o sangue de um inocente para pagar o sangue dos pecadores. Então nessa ocasião, que era bem distante disso, Deus revela a Moisés para aquele povo: olha, peguem um sangue, vocês vão passar a aspergir o sangue nas ombreiras, nos umbrais das casas, porque quando eu enviar o anjo da morte, quando ele vê o sangue do cordeiro nas portas, naquelas casas, nos animais daquela casa, nada vai ser contaminado. Mas se o sangue não estiver marcado ali, o espírito da morte vai entrar. Misericórdia. Então veja o versículo número 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. Vamos juntos em nome de Jesus Cristo, o tempo está passando muito rápido. Versículo 13, onde diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Você se lembra que no Novo Testamento chama teu corpo de casa de Deus, templo de Deus? Você se lembra, ou você não conhece as Escrituras, que diz que nós somos selados com a marca de Cristo em nós? O símbolo do Espírito Santo em nós, no mundo espiritual, o símbolo do sangue de Cristo em nós é o Espírito Santo, é o que sela-nos para que a morte não nos trague. A primeira pode até acontecer, dos corpos padecerem, mas mesmo que morra o corpo, não morrerá a tua alma. Diga amém, igreja? Não verá a segunda morte. É isso que Deus está dizendo. Então, versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, ele fala eu, porque até explicar para aquele povo que era o anjo da morte que ele ia enviar, aí era muito complicado. Então ele falou, para eles entenderem, quando eu mandar um anjo da morte, ele ia falar isso. Então ele falou: quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Igreja de Jesus Cristo, é muito tremenda essa passagem. Eu convido aos irmãos, em nome de Jesus Cristo, em outra situação. Eu vou convidar os irmãos em números, porque agora essa aqui é uma outra época. Esse povo agora já saiu do Egito, já está na terra prometida, e há vários fatores desfavoráveis quando estão no caminho da terra prometida, estão no deserto, mas indo para a terra prometida. E há vários fatores desfavoráveis numa viagem no deserto. Para quem não sabe, o próprio calor mata. Para quem não sabe, não tem água, né, amados? Amém? Não há roupa suficiente que aguenta. E tem mais, os ladrões que assaltam e que matam, e vêm em exército, eles vêm em grupos grandes, e o povo de Israel não tinha arma. Então as coisas terríveis que aconteciam, a situação era totalmente desfavorável a uma viagem no deserto. Mas olha o que Deus fez. Vamos em Números capítulo 9, em nome de Jesus. Então Deus fez o que? Deus, com o poder dele, guardou aquele povo. Contra o sol, ele colocou uma nuvem enorme. Aleluia, diga glórias a Deus. Há uma nuvem enorme. Quando está no sol assim, uma nuvem vem, não dá aquele refrigério. Ufa, né? Vai falar isso para um trabalhador que está no sol no dia a dia aí, no sol do meio-dia, quando vem uma nuvem, ele fala: obrigado, Senhor. E aquele povo no deserto, a nuvem ficava sobre eles, e à noite é muito frio no deserto, é o oposto, as pessoas morrem de frio. Sabe o que Deus fazia? Aquela nuvem virava uma coluna de fogo. Diga glórias a Deus. Olha o poder desse Deus, amados. Você crê que Deus fazia isso? Só para guardar esse povo. É isso que eu quero ler para os irmãos aqui, no capítulo 9, versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo até a manhã. Olha, de dia nuvem, à noite fogo. E a nuvem saía de dia, era para se locomover. Eu não estou lendo não, estou falando para os irmãos, para resumir. Se a nuvem parava, tinha que parar toda a congregação. E se ela não ficasse ali um ano, tinha que ficar um ano naquele lugar, que Deus estava providenciando algo para eles.
e assim eles ficavam, amados. Eles só se movimentavam se a nuvem se movimentava. De dia a nuvem, de noite a coluna de fogo. É mistério, amados, protegendo aquele povo. Oh, meus irmãos, no Novo Testamento o Senhor fala: eu estarei convosco o tempo todo, jamais vos deixarei sós. Eu vou para o Pai, mas Ele vai enviar outro Consolador. Ele vai estar com vocês o tempo todo. Olha só, amados, é de dia, de noite, o Senhor está convosco, o Emanuel está conosco através do seu Espírito, igreja. Você crê isso? Meu Deus, isso é cristianismo, o resto é religião, igreja. Vamos seguir aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu vou só finalizar, que não dá mais tempo para finalizar. Eu creio que você já entendeu que esse povo, veja o que diz aqui, ó, no versículo 23, segundo o dito do Senhor, a palavra dele, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam, ou seja, conforme o que a nuvem fazia, e que Deus ordenava a Moisés a fazer. Então, segundo a palavra, segundo o dito do Senhor, eles se alojavam, e segundo o dito do Senhor, eles partiam, da guarda do Senhor, da guarda do Senhor tinham cuidado. Olha só, Deus cuidava deles, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Diga amém? Louvado seja o Senhor. Então o Deus Todo-Poderoso está falando para a igreja essa noite. Percebam isso, amados. Vocês perceberam? Enquanto aqueles povos ouvia e obedecia às instruções de Deus, mal algum chegava a eles, quer seja no deserto, aonde for. A nuvem ou a coluna de fogo estava com aquele povo. Será que você consegue traçar um paralelo? Será que a igreja de Jesus hoje tem ouvido as instruções do Senhor? Olha para o teu irmão do lado e diga: você tem agido sem esperar Deus falar? É esse que é o problema, amados. Esse que é o grande problema de crente. Porque crente até o diabo é. Eu não gosto da palavra crente. Que crente, a Bíblia diz que até o diabo é. Eu gosto da palavra cristão. Porque o cristão não age sem ouvir a voz de Deus. Ele espera primeiro Deus falar. Se Deus falar, ele faz. Mas está sim de gente que quer fazer o papel de Deus. Oh Deus, só dá licença que dessa área o Senhor me entende. Quem entende sou eu. Você não fala isso, misericórdia, mas faz. E o que você faz diz isso. E Deus está dizendo: será que você tem procurado ouvir as minhas instruções? E só se locomover, só agir quando eu falo? Meu Deus. Creio que todos já compreenderam, né, amada, a mensagem de hoje. A palavra de Deus diz lá no começo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A palavra falou sobre o poder de Deus, e falou que enquanto eles estavam ouvindo as instruções de Deus, Deus os protegia. Eu acho que você está começando a entender a mensagem essa noite. Então, para finalizar, amados, só para finalizar, volte a Êxodo, aquela questão lá da saída do anjo da morte veio, a saída, né? A última praga. Volte em Êxodo 12, porque esse é o ponto principal da mensagem. Esse é o foco para nós finalizarmos. Nós vamos terminar já. 9:25, meu Deus. Êxodo 12, versículo 22. Se você perder isso aqui, você perde toda a mensagem. Esse aqui é o foco. Êxodo capítulo 12. Eu estou em Gênesis ainda, meu Deus. Êxodo 12. Encontramos juntos aí? Vamos juntos ao versículo 22, que diz assim: então tomai um molho de sopro, molhai no sangue que estiver na bacia, sangue do cordeiro, lembra? E lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Igreja, para finalizar,
Moisés, orienta bem esse povo. Não saiam da casa, não saiam debaixo da minha proteção. Aqueles que saírem vão morrer, porque o anjo da morte está autorizado a matar todos que estão fora da casa. Eu creio que você entendeu, né, amados? O Todo-Poderoso quer continuar te protegendo, Ele quer continuar te guardando. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, se você continuar ouvindo a voz dele, tendo a fé que vai fazer você vencer este mundo. Então, o tema desta noite é o conselho de Deus para esta igreja nessa noite. Não saia da proteção de Deus. Repita isso comigo. Não saia. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele: não saia da proteção de Deus. Amém? Os que estão debaixo da sombra do Altíssimo, levantem-se e aplaudam o Senhor. Aleluia, Jesus. Não saia da proteção de Deus. Aleluia! Se você deseja iniciar a campanha da libertação, quer seja para a sua vida ou quer seja para a vida de alguém, você pega esta folha. Ela é uma folha muito didática, não tem segredo, amado. Coloca o nome seu, é o nome do fiel que vai estar fazendo a campanha. Não importa se é para outra pessoa, é o fiel que vai estar em 7, sexta-feira, ou aqui ou na Igreja Filha, na quinta-feira, fazendo a campanha da libertação para causas próprias. É uma folha para cada causa, ou para terceiros também. Aqui você vai ter as causas, você vai escolher se é para você, se é para alguém, e vai relatar, detalhar aqui o motivo da campanha, e embaixo tem uma agenda de 7 semanas, com data e o que está acontecendo com a sua campanha. Então você vai estar preenchendo a agenda e vindo 7 semanas, até completar as 7 semanas. Começando por essa de hoje, você já ouviu a palavra. Se você quer que comece hoje, você vai pedir a campanha e vai orar, expressando com seus lábios o motivo da campanha. Aí você pode considerar o primeiro dia hoje. Se você quer que seja a próxima semana, você simplesmente leva para casa, ora, apresente o Senhor em pensamento e traga ela preenchida e comece semana que vem. Mas o importante é você entender que não pode pegar mais uma folha e fazer 2 campanhas. É uma folha para cada campanha. Se eu quiser fazer 10 campanhas, pastor, pegue 10 folhas, mas nunca use uma folha para mais de uma causa. Amém? Então está bem claro isso? Por isso tem bastante folha aí à vontade. E não custa nada, a não ser a disposição de você vir ouvir a palavra de Deus e aprender do Senhor. Mas o que acontece de tão espetacular? Primeiro, que você está sendo liberto da cegueira espiritual. E segundo, que enquanto você aprende e descansa no Senhor, Ele age naqueles que estão descansando. Ele vai dar ordem a respeito da tua causa, mas é preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir da palavra e da palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E a fé, ela é a certeza e a convicção daquilo que eu espero, certeza daquilo que eu não vejo, mas eu tenho convicção que vou receber. Isso é fé. O resto é religiosidade, e o diabo se diverte com a religião, porque ele mais gosta da religião, porque a religião ajuda muito ele. Por isso que não seja religioso. Deus abomina as religiões. Eu sou totalmente contra religiões. Eu sou favorável à palavra, a Jesus, ao Senhor. Então aquele que quer confiar no Senhor, pega uma folha dessa aqui e venha 7 semanas cumprir o propósito de ouvir a palavra de Deus. Quem quer, comece hoje e não pense 2 vezes, erguendo as suas mãos. Serão 7 semanas e Deus vai te abençoar se você crer. Amém? Erga as suas mãos em nome de Jesus. Enquanto nossos obreiros irão até vocês, eu vou me dirigir a quem nos encontrou na internet. Em primeiro lugar, eu cumprimento você na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nos encontrou no nosso blog, na internet. É uma alegria estar me dirigindo a você, meu irmão ou minha irmã, da onde você estiver, em qualquer parte desse mundo afora, já que a internet é mundial, né? E se você ouviu uma mensagem e agora está ouvindo que a igreja vai iniciar uma campanha e até lamentou de não estar aqui para participar de uma campanha dessa, não lamente mais, porque Deus nos deu essa ferramenta chamada internet. Você pode, através desta fé,
você entrar em contato comigo, nesse e-mail que está passando aí na tela, é meu e-mail pessoal. Farei questão de responder a você e enviar no anexo para você, na resposta, uma folha dessa. E você vai poder imprimir quantas você quiser, preencher individualmente cada uma para uma causa e fazer 7 semanas seguidas. Porque cada semana nós temos homens e mulheres de Deus capacitados de atualizarem as mensagens, e você vai estar também participando dos cultos em qualquer dia da tua semana. Você escolhe um dia, se tranca num quarto ou se isola para ouvir a palavra, põe um fone de ouvido, ouça, medite na letra, na palavra, e você então, em nome de Jesus, vai estar orando no momento da oração, e Deus dando ordem a respeito da sua causa, assim como dará a respeito da vida de quem está aqui. Então, os irmãos que já estão na campanha, vai iniciar hoje, coloque-se em pé em nome de Jesus, meu Deus. Você também da internet, você que também quer iniciar a campanha, já está de posse da campanha, já está com a campanha nas mãos, porque eu já te mandei no anexo, você já preencheu também, se coloque em pé, é o primeiro dia hoje, vamos orar juntos. Você que está pegando a campanha nesse primeiro dia, você aproveita o momento que o pastor vai falar o microfone aqui, publicamente, você começa a falar com Deus. Eu vou aqui falando com Deus para que você fale com Deus sobre a tua causa. Eu não sei o que você precisa, mas você fala com Deus nesse momento. Na internet também fala com Deus agora. Senhor, aí estão seus filhos apresentando as campanhas. Não espere do homem, igreja. Fale com Deus. Coloque nas mãos dele a tua causa, ou as suas causas, a sua campanha ou as suas campanhas. Faça isso também na internet. Comece a falar com Deus. Mostre que você não está apegado a homens. Mostre que você está apegado a Deus. Você confia no Senhor através do nome de Jesus Cristo. Comece a falar com Deus. Eu estou intercedendo por sua oração. Eu não sei o que você está precisando, mas o Deus Todo-Poderoso diz: legalize a sua necessidade. Eu também sei antes de você pedir, mas é necessário que você ore, que você apresente as súplicas em orações, para que fique registrada a sua fé. Então fale do que você precisa, fale o porquê você começa essa campanha. Eu te honrarei, diz o Senhor. Diz o Senhor para aqueles que creem. Você está orando, Deus está ouvindo, Deus está dando ordem a respeito da tua causa. As suas orações estão sendo colhidas nesse momento, se você crê, em nome de Jesus Cristo. Deu tempo de você falar com Deus, igreja? Deu tempo, amado e amada? Deu tempo de você na internet? Então agora faça essa oração coletiva. Todos ao mesmo tempo dizem: Senhor Deus, eis-me aqui em tua presença, em nome de Jesus Cristo. Acabei de apresentar os motivos da minha campanha, e publicamente eu declaro a minha fé, porque sei a quem estou entregando esta causa, e sei perfeitamente de quem receberei. Para a tua glória eu darei testemunho da minha vitória, a qual já tomo posse, em o nome de Jesus Cristo. Aquele que toma posse, diga amém. Então você volta para sua casa, preencha a campanha e venha completar 7 semanas. Você na internet, liga essa internet semanalmente. Toda semana vira a campanha. Você pode acompanhar a data ali na mensagem, na página inicial. Você vai ver a campanha sendo virada, a mensagem semanalmente, em nome de Jesus. Então você que iniciou a campanha, eu concordo com a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar, e eu vou ver você dando testemunho. Eu creio na vitória, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Você também que está no segundo, terceiro, quarto, quinto ou sétimo dia, sexto e sétimo, coloque-se em pé. Na internet também, se houver alguém que está no meio da campanha ou terminando, coloque-se em pé. Eu quero orar publicamente a sua fé, junto com a tua fé, e declarar no nome de Jesus Cristo o que nós declaramos lá no primeiro dia, declarar a convicção daquela oração. Então agora você não precisa fazer mais, colocar a causa na mão de Deus, que já está na mão dele. Agora você vai fazer uma declaração de fé pública, dizendo: Senhor Deus, todos repitam: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, mais uma vez, em tua presença, convicto que lá no primeiro dia, eu entreguei a causa, ou as causas nas tuas mãos, e eu sei a quem entreguei, e sei de quem receberei, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu darei testemunho, porque sei que sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o seu Filho. Diga amém? E eu concordo com a tua vitória, e como ministro da palavra de Deus, eu creio, e vou ver você dando testemunho e glorificando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toma posse, porque quem será envergonhado, quem será humilhado e confundido, não são aqueles que creem no Senhor, são os inimigos que tentam se levantar contra a causa que você apresentou a Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Aplauda o Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Toma posse em nome de Jesus Cristo.
Toma posse em nome de Jesus, amém? Podemos assentar. Os que terminaram, dobra suas campanhas no final do culto agora, coloca no vaso de oração. Vamos continuar orando e intercedendo pela sua causa, Você na internet, você não tem um vaso de oração para colocar a campanha, mas você tem como se comunicar comigo de novo, para que eu te oriente como você vai fazer com a campanha ao terminar. Consulte a mim, fale comigo, que eu farei questão de retornar a você, orientando o que você deve fazer com a campanha em nome de Jesus, ao terminar.